Em meados da década de 2010, um aplicativo inofensivo disfarçado de um teste de personalidade começou a circular nas redes sociais. Milhares de pessoas o utilizavam sem imaginar que, ao responder algumas perguntas triviais, estavam abrindo as portas para a coleta massiva de dados, não apenas suas, mas também de amigos e conhecidos. Sem alarde, informações pessoais de dezenas de milhões de usuários foram extraídas, analisadas e transformadas em ferramentas de manipulação política. Por trás de promessas de entretenimento e pesquisa acadêmica, formava-se uma engrenagem invisível capaz de influenciar decisões eleitorais e alterar o curso da história democrática de nações inteiras. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre esse infeliz episódio que chamou a atenção do mundo inteiro: o escândalo da Cambridge Analytica. Facebook's policy is unlikely to be their policy. Given It's that not, it's what's in black and white. Do you accept you broke the term and conditions of Facebook as laid in black I do and white, not. irrespective of how they enforced or whether or not? I just don't believe that's their policy. Alexander Kogan, psicólogo e pesquisador da Universidade de Cambridge, criou um aplicativo de teste de personalidade chamado This is Your Digital Life. Ele foi apresentado como uma ferramenta de pesquisa acadêmica e oferecia um teste aparentemente inofensivo, que pagava pequenas quantias de dinheiro para que os usuários do Facebook participassem. Aproximadamente 270 mil pessoas aceitaram participar. Contudo, o verdadeiro alcance da coleta de dados se deu pelas permissões que o Facebook concedia aos desenvolvedores de aplicativos na época. O aplicativo de Kogan não coletava apenas as informações daqueles que diretamente utilizavam, mas também dos amigos desses usuários. Estima-se que, dessa forma, dados de mais de 87 milhões de perfis foram extraídos, incluindo informações como curtidas, interesses, redes de amizade, localizações e mais. Esses dados foram repassados à Cambridge Analytica, uma empresa de consultoria política criada em 2013 como um braço da SCL Group, especializada em guerra psicológica e influência comportamental. A Cambridge Analytica foi fundada por Alexander Nix e tinha como um dos seus cofundadores Steve Bannon, estrategista político que mais tarde se tornaria conselheiro de Donald Trump. A empresa utilizava técnicas de microtargeting ou microsegmentação para criar perfis psicológicos detalhados de leitores. Ou seja, classificava as pessoas em categorias de personalidade e preferências, permitindo a criação de mensagens políticas extremamente personalizadas, apelando para medos, desejos e emoções específicas de cada público. Essas técnicas foram utilizadas em campanhas de grande relevância política, como a eleição presidencial de Donald Trump, em 2016, e a campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. A ideia era simples e poderosa: manipular o comportamento de grupos específicos de leitores, enviando mensagens desenhadas para influenciá-los de forma quase invisível, aumentando o engajamento ou desincentivando o voto de opositores. A relação do Facebook com o escândalo é central. A plataforma, na época, tinha políticas extremamente permissivas em relação ao uso de dados por aplicativos de terceiros. Embora, tecnicamente, a transferência de dados de Kogan para a Cambridge Analytica tenha violado as políticas da empresa, o Facebook demorou anos para agir. Em 2015, a empresa tomou conhecimento do ocorrido, mas aceitou uma promessa informal de que os dados haviam sido deletados, algo que nunca foi verdadeiramente auditado ou confirmado. Foi apenas em março de 2018, após investigações jornalísticas do The Guardian, The New York Times e Channel 4, que a dimensão do escândalo se tornou pública. A delação de Christopher Wylie, ex-funcionário da Cambridge Analytica, foi decisiva nesse processo. A repercussão foi gigantesca. A confiança pública no Facebook despencou e movimentos como #DeleteFacebook ganharam força. Mark Zuckerberg foi convocado a depor no Congresso dos Estados Unidos e no Parlamento Britânico, sendo interrogado por horas sobre a negligência da empresa e suas práticas de privacidade. Em 2019, a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos multou o Facebook em $5 bilhões, a maior multa já aplicada por violações de privacidade até então. O escândalo ainda impulsionou discussões globais sobre a regulação de dados, inspirando legislações mais rigorosas como o GDPR, da União Europeia. As pessoas diretamente envolvidas passaram a ser alvo de intensas investigações e de uma forte perseguição midiática e judicial. Alexander Nix, o então CEO da empresa, foi suspenso e interrogado por comissões parlamentares tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Alexander Kogan,
o acadêmico coletou os dados, enfrentou questionamentos éticos e acadêmicos sobre sua consulta, enquanto Christopher Wylie, o delator, passou a ser figura constante em audições e entrevistas, detalhando os bastidores do esquema. Para Donald Trump, que já havia sido eleito presidente, o impacto foi imediato e controverso. Embora nunca tenha sido comprovada uma ligação direta entre a campanha de Trump e o uso ilegal de dados, o escândalo alimentou acusações de que a vitória teria sido influenciada por práticas antiéticas e manipulação da opinião pública. Isso intensificou ainda mais o clima de polarização política nos Estados Unidos, ampliou as investigações sobre interferências eleitorais e corroeu parte da legitimidade percebida de seu governo, associando sua campanha a estratégias obscuras de exploração de dados pessoais. A Cambridge Analytica, por sua vez, não resistiu à pressão pública legal. Em maio de 2018, anunciou a cessação de suas operações e entrou em um processo de falência, alegando que as mídias negativas haviam afastado todos seus clientes e fornecedores, tornando insustentável a continuidade dos negócios. Contudo, investigações posteriores revelaram que muitos dos funcionários e técnicas da empresa foram simplesmente transferidos para outras entidades semelhantes, como a Emerdata. O impacto do escândalo não se limitou a multas ou à falência da empresa. Ele acendeu um alerta vermelho sobre a fragilidade de nossos dados pessoais e a facilidade com que podem ser usados para mudar comportamentos de forma quase imperceptível. Também trouxe à tona uma reflexão profunda sobre o papel da Big Techs, a transparência, algoritmo e os limites éticos de coleta de uso de informações pessoais. O escândalo Cambridge Analytica foi, assim, mais do que um episódio isolado. Foi um espelho incômodo sobre o mundo que estamos construindo. E um convite urgente à vigilância crítica sobre quem nos observa, nos influencia e nos molda. Como advertia Michael Foucault, quem controla o saber, controla o poder. E hoje, o saber sobre nós mesmos é frequentemente mais acessível a algoritmos do que a nossa consciência. O uso de dados pessoais para manipular comportamentos eleitorais questiona a autenticidade de nossas escolhas. Ainda escolhemos livremente ou estamos apenas respondendo a estímulos invisíveis cuidadosamente calibrados?